Graça e paz. Graça e paz a todos. Estamos aí começando mais uma live. É um tempo de podermos entrar na presença do Senhor, né? De falarmos com os irmãos e meditarmos sobre a palavra do Senhor. Amém? Nós estávamos com um probleminha aqui na câmera, mas aí ela já voltou a funcionar. E já estamos ao vivo aí. E felizes por poder compartilharmos um pouco da palavra nessa noite de quinta. Eu confesso que fico na expectativa de chegar às quintas-feiras para poder ministrar uma palavra. Irmã Grazi, irmã Juliana, sejam bem-vindas. Missionária Grazi, Dayara, seja bem-vinda. Hoje nós queremos falar no tema maturidade espiritual, ministério dos sonhos. Irmã Kátia, irmã Mazol, irmão Mazol, Deus abençoe vocês. Que saudade dessa família. Kailane, seja bem-vinda. Você fixa pra gente? Como é que eu fixo o comentário? Você bota o comentário e bota em caixa alta aí pra gente. Quem puder também botar aí no Facebook, botar pra nós maturidade espiritual, o ministério dos sonhos. Aleluia, é o que nós vamos estar falando hoje. Amém? Eu tô com a voz um pouco cansada, bastante cansada. Nós também temos pessoas assistindo pelo YouTube. Pelo YouTube o chat tá ligado. Se você quiser mandar uma mensagem, quiser dizer, olha, eu tô aqui, pode dizer também que a gente manda um beijo, um abraço para você. Irmã Fátima Seabra também está conosco. Muito bom ter vocês. Eu lembro sempre aos amados, não tem aparecido os rostinhos, só está aparecendo para mim alguns, né? Eu não sei todo mundo que está entrando, mas tem bastante gente na live, graças a Deus. Amém? Então vamos orar para a gente poder já começar a ministrar nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela graça que nos tem dado de entrarmos na tua presença e de podermos falar com o Senhor acerca das coisas que tu tens para nós. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, ministra sobre as nossas vidas de uma maneira poderosa e que sejamos plenamente alcançados pelo Senhor. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha, apareceu aqui pra gente, estamos com Gilmar. Gilmar, seja bem-vindo. Também com Silas, seja bem-vindo. Isabela também, seja bem-vinda. Né? Dix Isabela. Dix_Isabela no Instagram. Queridos, o que nós queremos compartilhar nessa noite, nós vamos ter como texto base o texto de Joel, capítulo de número 2, o versículo de número 28, um texto extremamente conhecido. Está aí com a gente também a nossa irmã Marta Helena. Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Quem está nos assistindo pelo YouTube, eu preciso de um feedback. Eu estava com... O som estava muito alto no YouTube e aí a gente conseguiu regular o microfone. Se vocês puderem dizer para a gente se tá bom, se parou o chiado, também agradeço. Tá joia? Diz aí seu nome. Fala, estou assistindo, pastor, para a gente poder saber. Amém? Queridos, o texto diz assim para a gente: há de ser depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Amém? Então a gente está falando hoje sobre maturidade espiritual. E para a gente
trabalhar a maturidade espiritual, nós vamos pegar uma das coisas que remonta, que se reporta à maturidade espiritual, que são os sonhos. Nós temos muitos sonhadores. Sonhar é bom, né? Nós vemos, às vezes, nossos projetos se realizando porque nós sonhamos com ele antes. Então é muito importante para a gente. Mas quando nós levamos para a cultura do céu, para a cultura da Bíblia, e pensamos nos sonhos acerca da palavra de Deus, nós vamos ver que tem algumas informações interessantes. Isso se reporta a uma questão de maturidade. O sonho, ele tem uma relação bíblica muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele aponta para nós uma relação profética, de revelação da vontade de Deus, existem poucas informações quanto ao porquê Deus ele vem se revelar através de sonhos, né? Existem momentos em que Deus ele não se revela nem por sonho. A gente olha lá 1 Samuel capítulo 28 e vai dizer que Saul buscou a Deus, ele não se revelou por profeta, ele não se revelou por Urim e Tumim, não se revelou por sonho. Então o sonho, dentro da cultura bíblica, da cultura do céu, ele tem uma preposição de que eu posso obter uma resposta de Deus através do sonho. Tem um texto interessante que aos seus amados dá enquanto dormem, né? Então as pessoas relacionam muito essa questão que o salmista fala com os sonhos. Então eu vou dormir, Deus vai trazer sobre a minha vida uma revelação, uma resposta, porque aos seus amados dá enquanto dormem. Quando na verdade no texto ele não se reporta a dormir e sim descansar. Essa seria a tradução correta do hebraico. Então aos seus amados dá enquanto descansam, enquanto confiam no Senhor. Aí o Senhor traz então a sua revelação. E claro, se você repousar tranquilo, né, na hora de dormir, você dormir confiante de que Deus vai fazer o melhor no dia seguinte, e então você também vai poder compreender que o Senhor vai se revelar a você. Amém? O que acontece? O sonho, ele é uma revelação, mas nós vamos observar alguns textos expressivos e nós vamos reparar algumas diferenças, porque hoje na igreja existem muitos sonhadores. Deus tem me dado a graça que não depende de mim, irmãos, né? Às vezes as pessoas acham que depende da gente. Tem gente que me conta sonho e quer que eu entregue uma revelação, e a revelação do sonho, ela não é minha. Um minuto, irmãos. Minha máscara caiu aqui no chão, eu não estou pegando. E a revelação, ela não me pertence, amém? A revelação, ela pertence somente ao Senhor. Daniel, ele fala bem nisso, ele explica, ele esclarece isso. Se Deus quiser revelar, ele vai revelar. Ele é o dono de todas as coisas. Eu não tenho esse poder. Pela graça e muita misericórdia de Deus, muitas vezes eu acabo sendo levado pelo Senhor a uma interpretação fidedigna de um sonho, mas eu não posso dizer que eu sou um interpretador de sonhos, amém? Eu sou no máximo uma pessoa que Deus usa de vez em quando para trazer algumas respostas através dos sonhos, e isso nem sempre acontece, irmãos. É quando Deus quer se revelar e Ele quer falar para nós alguma coisa. A Bíblia fala uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer antes da gente entrar nas questões, nos textos que são particulares com relação ao sonho. A Bíblia diz que as coisas ocultas são para Deus e as reveladas para nós. Então, às vezes, Deus mostra alguma coisa no sonho, mas está oculto. Você quer ver um exemplo que isso é fácil de entender? Você chega, por exemplo, numa loja de brinquedos e você olha um brinquedo lá. E aí você compra um brinquedo, uma Barbie, por exemplo, e a Barbie vai vir aonde? Dentro de uma caixa. Então, apesar de ela estar revelada, ou seja, ela ter sido mostrada a você, ela continua oculta às suas mãos. Você não pode tocá-la até que você pague por ela. Então, às vezes, Deus dá um sonho
mas ele não dá a interpretação do sonho, porque aquele não é o momento para que ele seja interpretado. Então nós precisamos guardar isso firme no nosso coração. Mas tudo isso tem a ver com maturidade, querido. Você vai entender uma palavra poderosa que vai transformar o teu entendimento e vai gerar maturidade no seu coração, amém? Então, alguns textos muito importantes que a gente vai compartilhar. Se você quiser ir colocando no comentário, você pode colocar, mas a gente não vai ler, a gente vai comentar sobre eles. O primeiro texto é sobre José, Gênesis 37, versículo 5 e até o versículo 8, e depois do 9 ao versículo 10. São dois sonhos diferentes, uma mesma história, e a gente vai entender. Em Gênesis 37, no versículo 5, José conta um sonho para os irmãos, e ele diz que ele via o fecho dele de trigo atado e o fecho dos 11 irmãos de pé. Para quem não sabe, o fecho de trigo é aquele molho que você colhe e você amarra, né? Então, ele vê um fecho de trigo atado, e o dele estava de pé, e o dos 11 irmãos também, eram 12 irmãos, os outros 11 tinham seus fechos também atados e de pé, e os fechos dos irmãos se dobram ao fecho de José. E aí os irmãos de José falam assim: então você está dizendo, sonhador, que nós vamos nos prostrar a você e você vai reinar sobre nós. José guardou aquilo no seu coração. Quando nós chegamos no versículo 9, o texto diz que os seus irmãos estavam ainda enraivecidos e guardando no coração aquele sentimento, e eles sentam à mesa com o seu pai Jacó. E quando eles sentam com Jacó, José fala: pai, eis que eu sonhei um sonho. Ele havia tido 2 sonhos. E guarda essa informação, eram 2 sonhos. E ele fala assim: olha, eu via quando o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante de mim. E aí o pai dele, Jacó, ou Israel, depende da sua tradução, já havia mudado o nome dele, ele vira para José e fala assim: o que é isso que disseste? Por um acaso eu, sua mãe e seus 11 irmãos nos dobraremos a você e tu reinarás sobre nós? Porém, o texto diz no versículo 10 que Jacó guardava todas essas coisas em seu coração. E a gente começa a ver aqui uma situação. Um rapaz que tem um sonho, sabe que o sonho é uma revelação, apesar dele não ter a interpretação daquilo que aconteceria, ele compartilha com seus irmãos, que também entendem que é uma revelação. Eles conseguem até interpretar o sonho, que José haveria de reinar sobre eles, mas não tem a amplitude do que aquilo significaria. Jacó, ele já tem um outro entendimento a respeito do sonho. Ele já percebe que aquilo vai acontecer, Deus determinou que acontecesse e que seria breve, porque a Bíblia conta que Jacó era um homem velho, já avançado em dias. Então ele sabia que aquilo ali não aconteceria muito longe, porque ele poderia vir a morrer. Então ele sabia que aquele sonho era para próximo, para perto. Então nós temos um sonho dobrado, de maneiras diferentes, e que ele já aponta para nós que vai acontecer de uma maneira rápida. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente. O padeiro mor, o copeiro mor e o faraó. Aí nós temos um outro texto, que lá está em Gênesis 41, versículos 12 e 13. Faraó havia sonhado, e o sonho deixou ele muito angustiado. E ele fica angustiado porque ele não conseguiu entender o sonho. Só que ele lembra do sonho perfeitamente. E não havia sábios no Egito que interpretasse qual era o sonho, desse qual era a informação correta a respeito do sonho. Até que o copeiro mor, ele vira para Faraó e diz assim: olha, na prisão, quando o Senhor me lançou lá juntamente com o copeiro, havia um homem que era auxiliar do chefe da guarda, e esse homem, nós sonhamos, cada um segundo o seu sonho, o padeiro segundo o seu sonho e eu segundo o meu sonho. E ele nos interpretou, e assim como ele disse, aconteceu. O padeiro foi enforcado e o copeiro, que era quem estava contando a história, foi retornado à presença
do Faraó. O padeiro havia sonhado que estava com um cesto de pães sobre a cabeça e que as aves do céu comiam os pães até sangrar-lhe a cabeça. E então José disse que em 3 dias ele seria enforcado. E o padeiro estava com um copo na mão e ele entregava a Faraó. E então José disse que o significado do seu sonho era que ele em 3 dias estaria regressando à presença de Faraó e servindo a Faraó. Bom, nós já vemos uma evolução aqui na vida de José, né? Ele primeiro era o sonhador, agora ele está interpretando o sonho. Nós já começamos a ver uma situação de maturidade espiritual. Ele muda, né? A gente começa a perceber que quando nós somos um pouco mais imaturos espiritualmente, nós sonhamos mais. Conforme alcançamos um pouco mais de maturidade, nós começamos a interpretar os sonhos. Se você perceber, José conta para os seus irmãos o seu sonho, e os seus irmãos tinham entendimento, e ele era um dos mais jovens, tirando Benjamim, que era mais jovem que ele. E quando você olha ele contando para o seu pai, você vê que seu pai considera todas aquelas coisas no coração, querendo um entendimento da parte de Deus de quando aquilo aconteceria, e não repudiando o sonho de José. E aí preste atenção, quando a gente olha para o versículo número 32 de Gênesis 41, número 32, José dá uma informação importante para Faraó. Ele diz: o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus e se apressa em fazê-la. Então nós temos aqui uma informação que corrobora com a anterior do sonho de José. José tem um sonho que era muito parecido, que os seus irmãos se dobravam a ele, depois seu pai e sua mãe também. E esse sonho duplicado, ele simboliza que Deus havia determinado e que isso era rápido. Assim, da mesma maneira, agora nós olhamos para ele falando para Faraó. Qual era o sonho de Faraó? Haviam 7 espigas de milho bonitas e cheias de grãos e frondosas, e de repente subiam pelo mesmo molho de trigo, né, pelo mesmo caule, por assim dizer, mais 7 espinhas feias e queimadas pelo vento, que devoram as outras 7. Da mesma maneira, haviam 7 vacas gordas e bonitas à beira do Nilo, e a gente sabe que o Nilo é um lugar de prosperidade para os egípcios. E aí, de repente, de dentro do Nilo saem 7 vacas magras e feias e engolem as vacas boas. Então, José dá a interpretação. Qual era a interpretação? Olha, vão vir 7 anos de prosperidade sobre o Egito, prosperidade e abundância tal que Faraó vai dominar sobre a terra do Egito e sobre todas as terras, e também virão 7 anos de muita escassez e o povo vai sofrer com a fome. Então José já vira para Faraó e fala assim: olha, é o seguinte, você tem que pegar durante esses 7 anos e recolher do povo 1/5 da sua produção, para que quando a fome vier, o povo compre de ti. E chegará um ponto em que o povo não vai ter mais dinheiro para comprar, e eles vão começar a vender as suas terras, e Faraó vai comprar todas as terras do Egito. Faraó olha para ele e diz assim: cara, aonde eu vou achar um homem tão sábio e entendido que possa administrar o Egito para mim nessa crise grave? Então o Faraó constitui a José como governador do Egito. E aqui a gente já se vê cumprido boa parte daquilo que José havia sonhado e contado para os seus irmãos, que era que José haveria de governar sobre eles. Nós falamos sobre unção de governo na semana passada. Se você quiser, no IGTV, no Instagram, também na minha página do Facebook e na minha página do YouTube, canal Pastor Rodrigo de Almeida, você vai ver a live da semana passada, unção de reino e unção de governo. São 2 unções que Deus tem para a sua vida nesse tempo, e você vai identificar aonde você vai manifestar a unção de Deus sobre a tua vida, amém? E aí a gente vai para um outro texto muito interessante, que é o texto também conhecido de Daniel e Nabucodonosor, né? O profeta Daniel, que Nabucodonosor que sonhou. Lá em Daniel 2:25, se você quiser, mais uma vez, fixe aí para a gente no comentário, vai contar que Nabucodonosor havia sonhado um sonho, mas ele fica tão perturbado com o sonho que ele não consegue lembrar do sonho.
E aí ele vai e manda chamar todos os sábios do Egito, para que os sábios do Egito eles possam dar a interpretação do sonho. Só que Nabucodonosor, ele não queria só a interpretação do sonho, ele queria que que os sábios entregassem qual era o sonho, já que ele não lembrava, e também dissesse qual era a interpretação. E obviamente os sábios do Egito não conseguiram, porque, como eu disse, os sonhos eles são revelações de Deus, e Deus revela a sua interpretação, que a gente precisa separar essas duas coisas, a revelação e a interpretação do sonho, para quem ele deseja. E aí, quando o eunuco do rei ele vai prender a Daniel para jogar todos os sábios, matar todos os sábios, Daniel fala assim: olha, me dá um tempo, deixa eu buscar ao Senhor, e dependendo do que Deus fale, a gente leva, e ninguém precisa morrer por isso, entrega para o rei. E Daniel, buscando ao Senhor de madrugada, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, seus amigos, Deus então diz qual era o sonho, diz qual é a interpretação do sonho. Então Daniel se apresenta diante de Nabucodonosor, ele diz para Nabucodonosor qual era o sonho, qual era a interpretação do sonho e quanto tempo isso aconteceria. E ainda traz uma palavra profética dizendo que se Nabucodonosor não se arrependesse, ele sofreria de um mal muito grande. Nós sabemos que durante um tempo da vida e do reinado de Nabucodonosor, ele sofre de uma doença na qual ele se comporta como um animal. E ele chega a comer pasto, a pastar literalmente. Então, nós vemos uma interpretação da parte de Daniel, e não só uma interpretação, como também uma revelação acerca do que era o sonho, porque ninguém sabia qual era o sonho. No caso de José, Faraó lembrou o sonho e contou para José, mas no caso de Nabucodonosor, ele estava tão perturbado que ele não sabia nem qual era o sonho, ele não sabia nem o que o sonho significava. E aí a gente vai fechar com outro texto muito clássico, que é de José, que ele tem um sonho, e esse José aqui, no caso, pai de Jesus, né? Melhor dizendo, eu gosto sempre da expressão marido de Maria, né? José é marido de Maria. E ele tem no texto de Mateus 1:20 e depois Mateus 2:12, são os dois textos acerca de José que são interessantes. No seu sonho, em ambos, um anjo aparece para ele, ele tem uma divina revelação, que é o que a Bíblia fala para nós. Um anjo aparece para ele. E no primeiro, Mateus 1:20, José ele é orientado para que ele não repudiasse Maria, porque o que era gerado no ventre dela era proveniente do Espírito Santo, que ela não havia adulterado, que ela não era infiel, que ele poderia recebê-la sem medo, porque era gerado ali o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Já em Mateus 2:12, nós temos uma visão através um sonho que foi revelado a José e aos reis magos, e o sonho foi um conjunto. Os reis magos sonharam e José também. E eles sonham, e o anjo avisa para eles não voltarem à presença de Herodes, porque eles morreriam, e avisa para José fugir para o Egito, porque então há uma revelação. E esse tempo faz com que haja também um livramento. Então é um tipo de revelação diferente. Apesar de que em todos os casos os sonhos geraram um livramento. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer para as pessoas, quando alguém me conta um sonho, eu gosto de ouvir o sonho, amém, irmãos? Às vezes tem gente que fala assim para mim: escreve o sonho todinho. E eu falar: Deus não age assim comigo, amém? Eu preciso ouvir. E aí, veja bem, o sonho, normalmente, quando ele é entregue, guarda isso, pega essa revelação. O sonho, quando ele é entregue, ele é para causar livramento. Ou como a gente diz no evangeliquez, na nossa língua particular, na maneira da gente expressar, ele é para cortar laço, querido. Deus mostrou para José que ele estava governando sobre os seus irmãos, ele estava mostrando que ia salvar a família de José. Quando ele mostrou a Faraó e Deus deu a interpretação para José, ele livrou a terra do Egito e toda a família de José e todas as terras daquele momento. Quando foi com Nabucodonosor e Daniel, todos os sábios da Babilônia, irmãos, preste atenção,
Só de Israel, cerca de 600 sábios foram transportados na primeira deportação. Então, sem contar das outras nações e os sábios da Babilônia, pelo menos 600 pessoas morreriam naquele momento. Mas Deus trouxe livramento quando revelou o sonho e a interpretação a Daniel, assim como a José. Porque José recebeu a Maria, ajudou-a na criação do Senhor Jesus e também impediu que os reis magos e o próprio Senhor Jesus fossem assassinados por Herodes. Então, todo sonho, toda revelação de um sonho, ele precisa trazer consigo livramento. Ele vem cortando os laços. Preste atenção nisso. Se você sonha e o teu sonho te deixa desesperado, angustiado, não é um sonho de revelação. Porque você não alcançou a maturidade para entender que Deus está te livrando e não te angustiando. Querido, guarda isso no teu coração. Deus não dá angústia para ninguém. Deus não dá angústia para ninguém. Deus dá a paz que excede todo entendimento. Você pode pensar no sonho o dia inteiro. Se você é cheio de Deus, você não vai ficar angustiado, você vai ter paz sabendo que Deus está agindo, amém? Então o que nós aprendemos sobre os sonhos, e aí depois a gente vai começar a falar sobre a maturidade, amém? Nem todo sonho é uma revelação, mas Deus pode se revelar através de sonho, amém? Então nem todo sonho que você sonha é uma revelação. Às vezes a gente sonha apenas o fruto do nosso subconsciente. Eu passei um dia preocupado, essa noite foi uma noite que eu passei extremamente preocupado e a minha mente não parou um minuto de pensar naquilo que eu estava angustiado. E eu não sonhei, eu não sou de sonhar, mas quando o sonho veio, quando o sonho vem, eu entendo que é Deus falando comigo, amém? Então eu não posso deixar que a minha angústia, que a minha preocupação, as minhas necessidades, elas venham traduzir-se em sonhos, para que o sonho seja uma revelação. Por isso que o texto diz que aos seus amados dá enquanto dormem, enquanto descansam e enquanto confiam. Porque quando você descansa no Senhor, você confia no Senhor, quando você repousa no Senhor, então Ele pode te entregar algo. Se você não estiver confiando no Senhor, se você não estiver descansando no Senhor, o que vai acontecer comigo e contigo? Nós vamos ter sonhos que não são uma revelação. Então nem todo sonho é uma revelação, mas Deus pode se revelar através de sonhos. Segunda coisa, o sonho do ímpio gera angústia e carece da revelação divina, mas os sonhos daqueles que são cheios do Espírito Santo ou são fiéis geram paz e livramento. Observe a angústia de Faraó e a angústia de Nabucodonosor. Nabucodonosor fica tão desesperado que ele não lembra nem do que ele sonhou. Você já deve ter passado por isso em algum momento da tua vida. Você teve um sonho que você fica tão angustiado que de repente você já nem lembra mais o que sonhou, mas você tem aquela angústia no coração. Deus quer mudar essa história. Mas para os fiéis, essa história só muda quando você alcança a maturidade. Porque para os fiéis o sonho vai gerar paz e livramento. Mesmo José tendo ido parar na cova, depois tendo ido parar no Egito, depois tendo ido parar na prisão, tudo isto José entendeu que foi um livramento para a vida dele. Ele não enfrentou as dificuldades que seus irmãos enfrentaram no deserto. Pelo contrário, ele cresceu em sabedoria e se tornou governador. Então, às vezes, querido, amado irmão, irmã que está nos assistindo, você está passando por algumas situações que parecem muito difíceis e Deus quer te colocar numa posição de governo, mas você tem rejeitado porque as posições que você, os lugares que você está passando parecem prisões e covas, mas você precisa olhar lá na frente, confiar e descansar no Senhor, amém? Terceira coisa, nem todo sonho é imediato e para ser nem precisa ser dobrado. Cabe a quem interpreta segundo a revelação do entendimento que Deus dá.
O sonho de Nabucodonosor não foi um sonho dobrado e aconteceu muito rápido. O sonho de Nabucodonosor, ele aconteceu rápido e também por um período muito longo. Porque ele sonha com até a invasão romana e a destruição do Império Romano. Eu não quis nem entrar no detalhe do sonho de Nabucodonosor, senão nós perderíamos a live toda aqui falando do sonho de Nabucodonosor, e eu quero falar sobre maturidade, amém? Mas para que você entenda a maturidade, você precisa entender esta nuance, amém? Então nem todo sonho ele é imediato, não é porque a pessoa sonha todo dia, ou sonhou 2 vezes, ou sonhou com... Pastor, eu sonhei com cabra hoje, sonhei ontem, sonhei anteontem. O que é? Eu vou falar que é... Tu tá com vontade de tomar leite de cabra. Irmãos, nem sempre o sonho ele precisa ser rápido. Deus tem um tempo. O teu coração, se está ansioso, você já... A ação de Deus, às vezes é o diabo querendo atribular a tua mente, irmãos. Hoje o César me perguntou um negócio interessante. Você pode ver aquela frase que você me perguntou hoje? Vê a frase para mim. O César viu uma frase, ele me fez uma pergunta hoje e eu dei uma resposta que eu vou compartilhar com você. Achou aí no WhatsApp? Estou procurando, porque o celular desligou. Ah, o celular desligou. O César me perguntou como é que a gente sabe quando a gente está confiando em Deus ou quando a gente está conformado, não é isso? Isso. Né? Então preste atenção, irmãos. Ana Cláudia, saudade sua. Preste atenção. Só o fato dele me perguntar, eu disse para ele que ele não estava confiando, ele estava conformado. Porque quando você confia, você espera o tempo que for necessário. Agora, quando você se conforma, aquilo te deixa angustiado, porque você fica, caramba, será que o que eu estou fazendo é certo? Será que esse é o caminho? Será que é esse que eu devo fazer? Como é que estão as coisas? Deu para você entender, querido? Essa é a diferença. Quarta coisa, quem sonha demais ou constantemente e é crente e se angustia e fica ansioso, é porque não tem maturidade para discernir quando é Deus buscando se revelar. Preste atenção que isso é forte. Ei, querido, será que Deus tem falado com você? Ou será que são as preocupações do dia a dia que estão falando na sua mente? Será que é o diabo que está tentando atribular você? Porque toda revelação de Deus traz paz. Aí você vai falar assim para mim, mas pastor, como é que traz paz? Marca aqui para mim, João, um bichinho voou aqui, ó. Como é que traz paz se os irmãos de José eles ficaram com inveja do seu irmão, jogaram ele na cisterna? Eles sabiam que Deus estava fazendo, eles só não queriam aceitar. Preste atenção, tem muito sonho que você tem que as pessoas não recebem não, irmão, que não aceitam não. As pessoas às vezes vão tentar lançar você na cova, vão te vender por causa do teu sonho. Mas se o sonho é de Deus e te traz paz, porque eu nunca disse que José ficou angustiado com aquilo triste. Se o sonho é de Deus e ele te traz paz, sabe o que vai acontecer? Você vai passar pela cova, passar pela prisão, passar pelo Egito, mas você vai governar. Agora, quando o sonho não é de Deus, meu irmão, quando é o diabo querendo infernizar a tua mente, quando é o inimigo lançando setas na tua cabeça, ou quando é a tua angústia natural gerando isso, o que vai acontecer? Você vai ficar angustiado e não tem nenhuma revelação. Aí fica igual Saul, que Deus não revelou nem por profeta, nem por Urim e Tumim, que era através do sacerdote, nem através do sonho. Aí a pessoa angustiada começa a buscar no lugar errado. Segura essa aí. Saul foi buscar numa necromante. Ele foi para macumba, irmãos.
Sabe o que acontece? Às vezes Deus não fala com você e você está querendo uma revelação, você está querendo uma resposta, começa a ficar desesperado, angustiado. Sabe o que acontece com isso? Você começa a buscar no lugar errado, você para de ouvir o teu pastor, você deixa de ouvir o teu líder espiritual, você deixa de ouvir aquele que está orando pela tua vida e começa a buscar a irmãzinha do coque, o irmãozinho da revelação, o cara que ora, aquele que unge com óleo, que bota a Bíblia na cabeça. Esses aí que estão fazendo agora como é que dá o nome? O arco e flecha do arcanjo. Para com isso, irmãos. Tu tá angustiado, é porque Deus não está falando contigo. É porque o sonho não era de Deus. Então, quando aquilo não é de Deus, gera angústia. Quando traz paz e livramento. Você aprende a esperar, amém? Quinta coisa, o texto de Joel fala dos velhos, mas a tradução correta para o português, do hebraico para o português, lembrando, irmãos, que a Bíblia ela foi traduzida do hebraico primeiramente para o latim, depois ela foi traduzida para o grego, depois ela foi traduzida para o alemão, depois ela foi traduzida para o inglês, depois do inglês para o português de Portugal, para depois chegar no português brasileiro. Então tem algumas alterações de palavras. E aí quando nós vemos a tradução, o texto de Joel que fala que os velhos sonharão, a melhor tradução para isso seria os anciãos vão sonhar. Ou seja, aqueles mais experimentados, aqueles mais experientes, os mais sábios, os mais maduros. Deixa eu contar uma coisa engraçada para vocês. Quando eu era criança, eu sonhava em ter um filho e botar o nome do meu filho de Adam. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque eu assistia o He-Man. Então eu queria botar o nome do meu filho de Adam. Isso era um sonho. Mas quando eu cresci e foi a hora de ter filhos, percebi que eu tinha que sentar com a mãe da criança, né? Com a minha esposa. A gente tinha que escolher, a gente ora, né? Irmão, ora bastante para botar o nome do filho, para não chamar a criança de Melquisedeque, né? Abinadab, não. Chama de, faz que nem eu e a Priscila, nós oramos pra caramba, chamamos de João. Olha que coisa bonita, João. João que é só João. Amém, irmãos? Mas preste atenção, o meu sonho de menino não se compara ao meu sonho de hoje. Hoje, quando eu sonho em coisas que elas são tangíveis, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso alcançar, que eu sei que Deus pode trazer à minha vida. Eu não sonho por aquilo que eu não tenho direção de Deus. Eu não sonho por aquilo que Deus não me prometeu. Tem gente se frustrando com Deus e saindo da igreja porque sonha que Deus vai dar isso, vai dar aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, quando Deus nunca prometeu nada disso, amado. Dá para você entender? Então Deus às vezes não te prometeu nada e você está querendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente está aqui, esperando receber algo da parte de Deus, mas Deus nunca prometeu que vai dar aquilo pra gente. E se Deus não prometeu, Ele não vai te dar, Ele não tem compromisso com você, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Se Ele promete, Ele cumpre. Dá para você pegar essa visão, querido? Guarda isso no teu coração. Então, quando o texto fala sobre os velhos, ele está falando sobre anciãos, na verdade, pessoas mais experientes, mais experimentadas, mais sábias, mais maduras. Devemos observar que Jacó entendeu o sonho do filho e guardou aquilo no seu coração, porque era um homem maduro. José foi colocado como governador do Egito porque adquiriu maturidade para solucionar as questões que estava enfrentando. E Daniel era sábio e entendido mesmo sendo jovem, o que levou ele primeiramente para a Babilônia, fazendo com que fosse usado para salvar a vida dele, dos outros, tendo a visão do sonho do rei, né? A revelação do sonho do rei. Sexta e última coisa para a gente entender sobre sonho. Sonho é algo que também tem cunho natural.
Quando alcançamos maturidade espiritual, discernimos melhor se o sonho fala de algo revelador ou apenas fruto do subconsciente. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você quer ver um perigo que tem? A pessoa acha que o sonho, que teve um sonho, né? Teve um sonho. E aí acontece alguma coisa durante o dia, a pessoa pega aquele sonho e tenta encaixar no que aconteceu. Então era isso que eu sonhei. Não, nem sempre é assim. Tem sonho que é natural, né? Você passa o dia pensando naquilo que você vai pregar. Eu já cansei de passar por isso, ficar pensando naquilo que eu vou pregar, naquilo que eu vou ministrar. E aí chega quando eu vou dormir, eu me vejo pregando, eu sonho que eu estou pregando. Né? Às vezes você tem uma preocupação, o carro está com um problema, você não consegue consertar, você sonha que você está dirigindo o carro, está batendo. Nossa, não é, irmão, você não está... Né? Que normalmente quando a gente sonha com um carro, dirigindo o carro é porque é uma direção, né, que a gente fala. Não quer dizer que você está na direção errada e vai bater, não. Às vezes você só está preocupado com o carro que está com defeito. Deu para você entender? Então, sonhar é algo também de cunho natural, mas quando você alcança a maturidade espiritual, você vai discernir melhor se o sonho fala de algo revelador ou ele é fruto do seu subconsciente, amém? E agora, para a gente finalizar nesses 20 minutos que nós temos aqui de live, maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? O tema da live é maturidade espiritual, o ministério ou o mistério dos sonhos, o ministério dos sonhos, tá? Ministério dos sonhos. A maturidade espiritual, ela se revela através dos sonhos da seguinte maneira. O entendimento do texto de Joel fala do cumprimento do que aconteceu em Pentecostes, sobre o derramamento do Espírito, amém? Então, podemos afirmar que como a festa de Pentecostes se refere à colheita dos frutos maduros, preste atenção, havia uma colheita primeiro, que era a festa das primícias. Colhia-se os primeiros frutos. E os primeiros frutos, nós estamos aí com o Cid na nossa live. O Cid, ele é produtor. Então, os primeiros frutos, eles são frutos que nem sempre são frutos maduros. Eles são somente os primeiros frutos. Então, o povo de Israel, ele celebrava a festa dos primeiros frutos e depois ele celebrava o Pentecostes, passado o período para a colheita, os 49 dias para a colheita. E aí quando você colhia frutos maduros. Preste bem atenção nisso. Então entendemos que no tempo em questão, que é o tempo da festa de Pentecostes, o fruto conhecido como Espírito Santo vem trazendo maturidade sobre a igreja. Preste atenção, quando Pedro faz a sua primeira pregação, haviam cerca de 5.000 pessoas e 3.000 se convertem. Mas quando eles estavam buscando a Deus, haviam somente 120 reunidos no cenáculo. Então 120 alcançaram maturidade com o derramamento do Espírito. Amém? Preste bem atenção nisso. Texto de Joel lá, vou repetir para você lembrar. Diz: e há de ser depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho e vossos jovens terão visões. Amém? Então preste atenção, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso não se refere a profetas, se refere à geração. Nós somos nascidos em Cristo, então a partir do novo nascimento só existe uma geração, a geração de Cristo. Amém? Você não mais pertence à sua família neste mundo. Não tem nada que te ligue à sua família nesse mundo quando você entrega a sua vida para Jesus. Você é dele, somente dele. Esquece o resto. Toda maldição foi quebrada, tudo foi destruído. Tudo que havia de contrário, querido, acabou. Porque você é geração de Cristo, vossos filhos e vossas filhas. Está se referindo àqueles que vão nascer depois da maturidade que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida. Então tira esse negócio da tua mente, de que você está preso no teu passado, de que tem coisa no teu passado te amarrando. Se tu entregou de verdade a tua vida para Jesus, acabou. É Bíblia. Amém? Então uma geração profética, não de profetas, mas com uma voz profética, mudou. Não é um profeta, porque o profeta ele precisa ser também juiz e ele precisa ser sacerdote. Então preste atenção, o juiz ele vai julgar o outro. E a Bíblia diz que a ninguém nós devemos julgar.
Jesus é o justo juiz, ponto. Amém? Nós não fomos chamados para julgar. Glória a Deus. Então nós não somos mais profetas, porque o ofício profético, ele também fazia parte de ser juiz, porque ele apontava o pecado. E querido, eu não estou aqui para apontar seu pecado. Eu estou aqui para te ajudar a se arrepender dele. Amém? Segunda coisa, o profeta também precisava ser sacerdote, oferecer sacrifício pelo outro. Quando nós somos geração de Cristo, nós aprendemos que os sacrifícios são individuais. Nós precisamos oferecer sacrifícios por nós mesmos. Nós precisamos entender quem nós somos diante de Deus para que Ele possa aceitar as nossas ofertas, os nossos sacrifícios. Você não precisa sacrificar pelo teu irmão e você não é responsável pelo sacrifício que ele faz. Às vezes a gente está na igreja e a gente quer que a pessoa adore do nosso jeito. Não é assim. A gente tem que deixar a pessoa à vontade, porque o sacrifício é dela, amém? Então, nós passamos a ter uma voz profética, uma palavra profética, porque aquilo que falamos tem uma autoridade no mundo espiritual, por isso cuidado com o que se fala, cuidado com o que se determina, com o que se declara. E há um tempo geracional profético, porque nós estamos numa geração. Veja bem, nós não estamos gerando, nós fomos gerados. Deu para você entender? Então é um tempo geracional. Nós fomos gerados em Cristo. Nós fomos gerados pela palavra de Cristo. Observe João 17. Jesus ora por nós, por aqueles que haveriam de crer. Então nós somos uma geração profética, porque Jesus profetizou a nosso respeito. Deu para você entender isso? Então vossos filhos e vossas filhas profetizarão, se refere única e exclusivamente a isso. Ele está dizendo para você que nós somos uma geração profética, não uma geração de profetas, porque não somos mais nem sacerdotes, nem juízes. Amém? Segunda coisa, os vossos jovens terão visões. Aí eu mudei a ordem do texto, tá, irmãos? Claro, porque eu quero chegar no sonho no final, tá bom? Refere-se a um cair das escamas dos olhos na juventude, vislumbrando a terra, o que se pode comparar aos jovens Josué e Calebe, em relação àquela geração que morre no deserto. Quando diz que os vossos jovens terão visões, preste atenção, Josué e Calebe, eles não eram tão jovens fisicamente, mas eles eram jovens no sentido da geração. A geração que sai do Egito, eles eram crianças. E quando eles entram na terra, eles já estavam na maturidade. Preste atenção, quando você sai do mundo, você é neófito, você é criança. Mas quando você herda a terra, é porque você alcançou maturidade. Deu para você entender isso? Pegou a visão, irmãos? Então preste atenção. Os vossos jovens terão visões. Josué e Calebe foram enviados à terra como espias e eles eram ainda jovens. E quando eles vão como espias para a terra, eles chegam na terra e eles veem as coisas boas da terra e diz, certamente Deus nos entregou em nossas mãos. Porém, aqueles que tinham ido com eles, que faziam parte da geração de maduros que saíram do Egito, que deixaram o Egito, eles não confiaram na palavra da promessa, por isso morreram no deserto. Então, há um cair de escama agora nos nossos olhos, nós conseguimos enxergar mais claramente aquilo que Deus tem falado para nós, amém? Então, aponta para a visão e transição de um tempo antigo para um tempo novo. Deus levantando dentro da geração dos nascidos em Cristo unção e revelações novas e tempos novos sobre a igreja. O que é isso? Hoje nós que nascemos em Cristo, todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, passamos a ter visão e começamos a contemplar coisas novas. Não ficamos satisfeitos em viver andando no deserto. A gente quer conquistar a terra. Amém? Então é isso que o texto quer dizer para a gente. E por fim os velhos terão sonhos. Refere-se aos anciões no sentido puro da maturidade espiritual. Os vossos velhos terão sonhos, perdão. Ou seja, a capacidade de discernir os vislumbres para entender o que é revelação da parte de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo e maduras espiritualmente conseguem sonhar o que Deus quer e interpretar o que foi revelado, gerando paz e livramento. Irmãos, isso é o mais importante. Como é que eu sei que eu sou maduro espiritualmente? Quando eu sonho aquilo que Deus quer para a minha vida. Aí eu falo assim para você, você quer um exemplo? Eu vou começar a sonhar que Deus vai me dar uma Ferrari.
Tem aqui na cidade de Maria da Fé algumas pessoas que têm carros, desses carros de luxo, que andam a 200, 300 por hora, e aqui na cidade você mal consegue passar a terceira marcha, chegar aos 40 km por hora. Tem uns malucos que passam disso aí, viu, irmãos? Mas são pessoas que não têm responsabilidade. Mas preste atenção, por que eu vou sonhar com isso, se o que eu tenho na minha mão não é tangível? Então eu preciso sonhar segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz assim lá no livro de João, 1 João, fala assim: tudo quanto pedirmos ao Pai segundo a sua vontade, Ele fará. Não é segundo a nossa vontade, não. Quando eu tenho maturidade, eu peço a Deus aquilo que Ele quer e não aquilo que eu quero. Quando eu tenho maturidade, eu peço a Deus, eu sonho aquilo que Deus deseja revelar e não aquilo que eu quero receber. Muitas vezes nós temos sonhado aquilo que nós queremos receber. E aí a gente vê profetadas, aí a gente vê pessoas aparecendo. Nós estamos com a Giovanna Emanuele lá no chat do YouTube. A gente começa a perceber que surgem laços na nossa vida, pessoas querendo nos enlaçar, tirar a nossa paz, tirar o nosso entendimento. E por que isso acontece? Porque estamos sonhando aquilo que Deus não sonhou para as nossas vidas. Amém? Então, querido, eu quero falar para você, para encerrar essa live, que Deus, Ele está desejoso de que eu e você sonhemos os sonhos que Ele tem para nós. De que nós começamos a discernir aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Como é que eu vou fazer isso, pastor? É alcançando maturidade espiritual. Como é que eu consigo alcançar maturidade espiritual? Bom, seja uma pessoa de oração. Ontem me perguntaram assim, como é que eu sou uma pessoa, me torno uma pessoa de oração? É muito simples, ore. A oração, eu pus hoje no grupo da igreja, a oração é como uma guerra. No primeiro momento da guerra, você não sai para a batalha, você não vai enfrentar seu inimigo, não tem corpo a corpo. O primeiro momento é estratégia, você chega na sua oração e de maneira estratégica, de uma maneira natural, você vai começar a falar com Deus, pegando o exemplo do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, comece a exaltar o Senhor, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Aí você vai começar a falar com Deus, olha, a tua vontade tem que ser feita, eu tenho vontade disso, mas eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Olha, perdoa os meus pecados, porque eu sou pecador. Tem gente que ora e já nem pede mais perdão pelos pecados atualmente, entendeu? E a gente peca todo dia, isso é bíblico. Então, nós continuamos pecadores, só fomos remidos, amém? Então, isso é muito importante. E aí você começa a orar, e esse primeiro momento da oração, ele é um momento estratégico, porque você faz a sua oração de maneira natural e às vezes até sistemática. Você ora pelas pessoas que são da sua casa, você ora pelo seu emprego, você ora pelos seus amigos, você ora por enfermidade, você tem até uma rotina de oração. A gente colocou um propósito de oração no grupo da igreja e todo dia alguém tem orado. E eu expliquei hoje, a oração é só para te dar um norte, é só para fazer a parte da estratégia. Depois você precisa orar sozinho. Você precisa fazer a sua oração. Aí neste momento você entra na guerra. Aí a sua oração ela deixa de ser natural, carnal, estratégica, ela passa a ser espiritual. Às vezes as pessoas oram em línguas, às vezes as pessoas oram em adoração, às vezes as pessoas cantam louvores. Mas ore. Pastor, mas eu tiro 10 minutos de oração por dia, então amanhã tira 20. Pastor, mas eu oro todo dia 6 horas da manhã, começa a orar às 5 agora. Começa a acordar de madrugada e vai orar. Espera dar um determinado ore e vai um determinado tempo e vai orar. Ore na frente dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Ore quando eles também não estão te vendo. Mas ore. Pastor, e só a oração vai me dar maturidade espiritual? Não, mergulhe na palavra. Ouça as verdades que têm sido ministradas através das lives, mas confira na palavra. Eu dei inúmeros textos para você meditar. Vai meditar sobre eles. Vai lá ver se o que eu estou falando está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, irmão, fica com a minha palavra. Se não está, remove, joga fora, aproveita só o que é bom. Mas guarda no teu coração, porque você precisa de maturidade para alcançar o que você sonhou. E para encerrar, meu amigo pastor Maurício, ele sempre dizia que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque lá tem o maior número de sonhos não realizados que existem.
excelentes sonhos que não foram para frente. E eu meditando nesse texto, eu entendo que as pessoas alcançaram a vil-idade, mas não alcançaram a maturidade. Porque quando sonhamos aquilo que Deus tem preparado para nós então alcançamos maturidade e realizamos os sonhos. Aqueles sonhos se concretizam e Deus proporciona a instrumentalidade para que eles se concretizem. Assim como foi com José, assim como foi com Daniel, como foi com José, marido de Maria. Deu para você entender? Agora, quando nós não alcançamos a maturidade, os sonhos eles param no cemitério. E a Bíblia é bem clara que o homem está destinado a morrer uma vez. Então, querido, preste atenção, para que a gente não venha a chegar neste dia sem ter se cumprido em nossas vidas aquilo que Deus sonhou para nós, porque nós negligenciamos sonhar aquilo que Deus sonha. Amém? Fique em paz, Deus te abençoe. Eu vou orar por você, mas eu quero te dizer, amanhã tem live no Facebook da Yara Silvana, tem aí nos comentários o Facebook dela, você entra, manda convite. Nós tivemos live terça-feira no Facebook Rosinha de Almeida, minha mãe pregando uma palavra poderosíssima. Tenho certeza que amanhã da Era vai estar também trazendo uma palavra poderosa. Domingo nós temos culto na igreja às 18 horas. Ainda estamos com horário reduzido por causa, o horário mais cedo, perdão, por causa da pandemia. Mas em breve, irmão, já entramos na onda verde. Nós vamos estar regressando com as escolas, com tudo mais. Se prepare para o aniversário da igreja, dia 11, 12, 13 de dezembro, né? Venha para cá. Ana Cláudia, quero ver você sair daí de Pouso Alegre e vir para cá no aniversário com a gente. A Marta Helena também, vamos ver se ela faz uma caravana e vem estar com a gente. Vai ser uma grande bênção. O tema é Vivendo Algo Novo. Quinta-feira que vem eu vou falar sobre propósito. O propósito de Deus na tua vida, duas espécies de propósito, propósito na eleição e propósito na seleção. Então você vai ver como é que Deus vai usar a sua vida de uma maneira especial. Se você quiser, mande perguntas aí pelo meu Instagram, pelo meu WhatsApp, pelo Facebook. Se você quiser alguma orientação a respeito daquilo que falamos, se alguma coisa ficou faltando no teu entendimento, se você quiser fazer algo para poder alcançar a maturidade, pergunta que nós vamos estar juntos aí. Amém? Que Deus te abençoe, fique em paz, no nome de Jesus. Feche seus olhos comigo, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, que eles possam alcançar maturidade que vem da tua parte, e que o Senhor possa realizar sobre eles os teus sonhos, e que eles possam viver os teus sonhos de maneira plena. Abençoa a tua igreja, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, fique em paz. Amém.